Só que nos informasse do que está neste comunicado, desta decisão que a Arquidiocese tomou, que decisão tomou e porquê em relação ao afastamento deste padre? Não está claro no comunicado. Acho que está claro no comunicado. Qual foi a decisão que tomaram? A decisão está no comunicado. Portanto, chegou, como sabem, a informação ao Arcebispo de Évora, na reunião plenária da Conferência Episcopal, um envelope com nomes de sacerdotes que teriam problemas a nível de pedofilia. No caso da Arquidiocese de Évora, são 2 nomes. Um deles, de um sacerdote que faleceu há vários anos, não agora, não foi há pouco tempo, foi há vários anos. Portanto, não tem nada a ver com nenhuma morte recente. E outro sacerdote que está vivo. Como só tinha o nome desse sacerdote, nada podia fazer. Com o nome de uma pessoa, sem saber quem foi a vítima, aonde foi, quando foi, como foi, não se pode dar início a nenhum processo. Então eu escrevi à Comissão Independente, à pessoa do seu Presidente, ao Dr. Pedro Stresch, a pedir-lhe que me desse alguns pormenores. E ele mandou-me os pormenores. E os pormenores eram conclusivos de que tem que haver uma investigação prévia. E quando tem que haver uma investigação prévia para preparar o processo para o sítio próprio que toma a decisão, que é Roma, o Dicastério da Doutrina da Fé, tem que se fazer a avaliação se a pessoa deve ou não permanecer nas suas funções. E no caso, a avaliação que eu fiz é que não deve permanecer, tendo ouvido 3 juristas de especialidade canónica. Então, o que ele tem é, portanto, um afastamento preventivo, como pároco, não exercerá a função de pároco, nem terá qualquer relação de serviço pastoral com as crianças. Vamos fazer os trâmites legais, que têm que ser conduzidos pela Comissão Diocesana para a proteção de menores e pessoas vulneráveis. Daremos a conhecer ao Ministério Público por uma questão de trabalho em colaboração com as entidades oficiais. Enviaremos o processo para Roma. Roma dará a sua sentença, que não sabemos qual é, e será aplicada a sentença. E nesse momento deixa de ter, portanto, esta medida que não é punitiva, que não é uma medida penal, porque neste momento a pessoa não foi julgada, nós não sabemos se aquilo é verdade. É uma pessoa que tem presunção de inocência, mas não podemos, nesta circunstância, perante a acusação, manter esta pessoa ligada às suas funções, como aliás aconteceu já na Arquidiocese no caso de Samora Correia, que foi o sacerdote que teve a mesma medida que eu na altura apliquei, como é o meu dever. Depois o Ministério Público considerou que ele não tinha matéria nem sequer para ser arguido, e o Vaticano mandou arquivar o processo e foi-lhe levantada a situação, que é apenas de prudência e de cuidado por vários motivos, pela unidade da comunidade, para que não haja qualquer reincidência, se porventura a pessoa tem problemas graves, para que haja segurança do próprio, Sim, para que haja dignidade na liturgia. Entende que a Igreja e todos os bispos estão a agir como o Senhor está a agir? Entende que a Igreja está a responder da forma mais correta a toda esta situação? Olhe que o espaço é muito reduzido entre a sexta-feira que tivemos a reunião e hoje. Não passaram muitos dias e houve fim de semana a meio. Portanto, não estamos a falar em atrasos, estamos a falar em reflexão. Eu perguntei-me se devia ou não perguntar à Comissão Independente de pormenores. Não sabia o que me iam dizer. Resolvi fazê-lo. E responderam em pouco tempo, com os pormenores necessários, apenas tiveram como linha vermelha o nome da vítima, que não me deram o nome da vítima, e eu procedi ao que tinha que proceder. Penso que os meus colegas, se fizerem o procedimento, farão o mesmo. Posso dizer que alguns já me telefonaram a dizer que, de facto, estavam contentes pela informação da Comissão Independente. Portanto, eu penso que
neste contexto é uma questão de amadurecimento e de tempo, não é? Nós estamos nesta semana em 3 dias, porque com o nome não se pode fazer nada, mas com pormenores podemos dar início à abertura a um processo. Não duvido que este vai ser o caminho dos meus colegas. Cada um fazer a sua penitência por si e sentir-se culpado e fazer a sua penitência não é suficiente. O perdão só por si, fazendo penitência, não é suficiente, como defende o Bispo de Beja. Eu não sei se o Bispo de Beja disse isso. É que há 2 coisas distintas. O perdão na sua plenitude. Quando eu vou visitar como Bispo aqui o estabelecimento prisional de Évora, eu estou com pessoas que têm na sua história crimes muito grandes. Mas eu almoço com eles, falo com eles, celebro com eles, perdoo-lhe como homem, porque não está escrito que eu não venha a cometer um crime. Agora, outra coisa é repor a justiça. Se eu bater com o meu carro numa pessoa e a ferir, peço-lhe perdão, e a pessoa perdoa-me, compreende a minha fragilidade. Eu não sou infalível, mas eu tenho que pagar os danos causados e a cura da pessoa. Portanto, o perdão não pode manter uma injustiça. O perdão, eu perdoo e defendo o perdão, evidentemente, sou cristão. Então, Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas isso não pressupõe que eu não recompenso os danos que causei. Então a Igreja deve indemnizar estas vítimas? A palavra indemnizar tem que ser refletida. A palavra indemnizar, juridicamente, tem um contexto próprio. É o tribunal que define a indemnização. Se a Igreja tiver num julgamento que indemnizar, claro que tem que indemnizar. Quem define a indemnização é o tribunal, é o Poder Judicial. Se a senhora me perguntar se a Igreja tem que indemnizar, é evidente que tem. É uma obrigação da cidadania portuguesa, bem como a pessoa que fez o mal. Agora, se a senhora me pergunta se a Igreja tem que apoiar, tem que ajudar a vítima, tem que estar com o sofrimento da vítima, não é a Igreja se não o fizer. Tem que indemnizar sempre que, a nível de julgamento, se ache, para além da culpa do pedófilo, sabemos que em Portugal a responsabilidade é pessoal. Eu cometo um crime, sou eu que respondo por ele, não é a minha empresa, não é? Portanto, com clareza temos que perceber que se houver circunstâncias porque não houve formação, porque não houve informação, porque não houve cuidado com a pessoa que já é reincidente, se a Igreja como instituição tiver responsabilidades e for chamada a indemnizar, claro que tem que indemnizar. Quanto? É o Poder Judicial que o diz, porque há normas muito concretas sobre isso, como sabe, o valor de uma indemnização. Isso nem se põe. Claro que tem que indemnizar. Neste caso, agiu conforme a sua consciência, espera que os seus colegas façam algo semelhante. Agora, ajuda a pessoa, a Igreja é mãe, de coração aberto, ajuda a pessoa que está a sofrer. Eu não digo que é uma indemnização, digo que é um estar com, é uma humanização. Isso é alguma coisa de óbvio, senão a Igreja não é Igreja. Se for preciso ajudar numa operação, se for preciso apoiar em consultas, se for preciso levar a pessoa ao médico estrangeiro, com certeza. Não vejo uma dificuldade nisso. Mas isso não é uma indemnização no sentido estrito do termo jurídico. Sr. Arcebispo, não nos pode dizer em que zona da Diocese exerceu? Não posso dizer nada. Eu não sei o nome da pessoa que foi visada. É a linha vermelha da... Estamos a falar do padre. E a linha vermelha da Arquidiocese não diz o nome do padre. O Seminário Menor já não funciona? O Seminário Menor é uma casa que está ao serviço das atividades pastorais da Diocese. Mas já não funciona? Não tem alunos há muitos anos. Mas tem muitas atividades. É um centro de acolhimento pastoral. Sim, em Vila Viçosa. E agradeço que o visitem para ver como ele está bonito, bem arranjado e como recebe grupos e como o Seminário Maior de Évora tem lá atividades e o pré-seminário tem atividades lá. Portanto, é um seminário, mas não tem já a função de seminário menor. Há muitos anos que não tem. Okay. Muito obrigada.